O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos vocês que vieram rezar conosco aqui na casa de nossa mãe, a Virgem de Nazaré. Agradecer a Deus por tantas coisas boas que Ele tem operado em nossas maravilhas, em nossas vidas, fazendo tantas maravilhas, mas com muita humildade também, colocar nas mãos de Deus tantos e tantos pedidos, que pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, todos estes pedidos possam ser atendidos no tempo oportuno, no tempo de Deus. E a você, meu irmão, minha irmã, que sempre reza conosco pela Rede Nazaré de televisão e também pela Rádio Web Basílica, mais uma vez quero agradecê-los pelo carinho da companhia, por estar sempre rezando conosco na sua casa, no seu automóvel, no seu local de trabalho. Desde já as nossas orações são para que o seu dia e a sua semana sejam muito abençoados. Irmãos e irmãs, certa vez um carpinteiro, ele foi chamado para ir até a uma paróquia, para ajudar alguns colaboradores a prepararem caixas de madeira, onde seriam colocados mantimentos, roupas, remédios, que seriam enviados para a África, onde estavam trabalhando vários e vários missionários. E este carpinteiro, já com uma certa idade, ele não se apercebeu quando seus óculos caíram dentro de uma das caixas. E foi pregado a tampa e foi despachado. E o carpinteiro, voltando para casa, ele ficava se perguntando: aonde foram parar os meus óculos? Meus óculos que eu gastei tanto dinheiro para comprá-los. E então ele foi fazer um exame de consciência, fazer um exame de memória. E ele então percebeu que os seus óculos haviam ido na viagem, ou seja, havia sido despachado com as outras mercadorias. E ele então pensou: poxa vida, eu que sou tão pobre, por que que Deus foi fazer isso comigo? Aqueles óculos custaram tão caro. Mas Deus, que nunca abandona os seus filhos,
fez com que a providência fizesse parte da vida daquele carpinteiro e ele então pôde adquirir novos óculos. Passados mais ou menos uns 9 meses, um daqueles missionários que recebeu a encomenda daquela paróquia veio pessoalmente para agradecer. E chegando na paróquia, ele disse: olha, eu quero agradecer tantas e tantas coisas boas que vocês enviaram para nós, remédios, roupas, mantimentos, que estão sendo muito úteis para aquele povo que está sofrendo com a guerra civil. E é interessante que o padre da nossa paróquia, quando ele estava indo, certa vez para celebrar a missa, o carro dele foi assaltado e ele teve os seus óculos roubados. E ele precisava dos óculos para celebrar a missa. Mas não é que quando nós abrimos uma das caixas, eis que lá havia um óculos que serviu perfeitamente para aquele padre e fez com que ele pudesse então celebrar a missa. E aquele padre dizia: estes óculos foram feitos para mim, veja como Deus é providente. É isto, meu irmão, minha irmã, nós devemos aprender a enxergar os sinais de Deus que atua na nossa vida, mesmo nos momentos de adversidade. Estamos no advento, tempo propício para enxergarmos as maravilhas que Deus opera na vida de cada um de nós. Mas para podermos enxergar essas maravilhas de Deus na nossa vida, precisamos abrir os nossos olhos da fé, esta fé que desperta dentro de nosso coração. Olhando para as leituras de hoje, as mesmas falam dos sinais que Deus dá para a humanidade. Já na primeira leitura, encontramos Balaão, um sábio, só que Balaão, ele era um pagão, e ele foi chamado para ver o que ia acontecer com o povo de Israel. E na leitura de hoje, Balaão vai fazer o quê? Um adivinho, uma premonição sobre a vinda de Cristo Jesus. Por isso que ele vai falar das estrelas, porque para o povo antigo, a estrela era sinal da divindade. Veja que os 3 reis magos, Baltazar, Gaspar e Belchior, eles chegam para Herodes e vai dizer: vimos uma estrela, vimos conhecer o Salvador. Então vocês podem notar que a estrela era sinal da presença de Deus. Mas somente aqueles sábios, pessoas conhecedoras de Deus, pessoas estudiosas dos sinais de Deus, poderiam entender. E justamente nós encontramos no Evangelho os sumos sacerdotes e os anciãos que não conseguem enxergar os sinais de Deus. Primeiro na pessoa de João Batista e depois na pessoa de Cristo Jesus. Os sumos sacerdotes e os anciãos no tempo de Jesus eram aqueles que comandavam o poder político e o poder religioso. E eles ficam com medo de responder se o batismo de João Batista era um batismo que vinha de Deus. Ele tem este nome João Batista porque Batista se refere ao batismo. João era aquele que batizava com água, representando a conversão do povo. E o povo gostava muito de João. Mas João havia sido degolado na prisão. Então Jesus coloca os sumos sacerdotes e os anciãos contra a parede, no sentido de que eles enxergassem em João e também em Jesus a presença de Deus e pudessem se converter. Olhando os símbolos natalinos, a coroa do advento,
a árvore de Natal e também o presépio? Será que nós conseguimos enxergar a presença de Deus aí? Se a sua resposta é sim, é isto mesmo. Deus está presente aí, através da alegria, através das luzes, através da vida. Deus se faz presente, mas é preciso fazer com que esta presença de Deus também invada a nossa vida e procuramos mudar todo o nosso ser. Hoje, celebrando São João da Cruz, ele que foi um místico ao lado de Santa Teresa d'Ávila, e juntos eles deram uma grande ajuda aos carmelitas descalços. E São João da Cruz é aquele que escreve tantas coisas bonitas sobre a alma do ser humano, sobre o comportamento humano. É aquele que conseguiu, no seu tempo, enxergar os sinais de Deus. Nós também somos chamados a enxergar os sinais de Deus no tempo de hoje, mas não enxergar os sinais de Deus no comércio movimentado, naquele consumismo desenfreado, mas enxergar os sinais de Deus na presença dos nossos irmãos e irmãs, aqueles que estão na nossa casa, nossos familiares e amigos, mas principalmente na pessoa do irmão e da irmã que mais sofre e que precisa da nossa ajuda. Deus aí se encontra, e somente com o olhar de fé é que vamos enxergar a sua presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.